Olá, meu nome é Johnny Penner, eu sou especialista em investimentos e organização financeira pela Quero Sair do Vermelho. Nos últimos vídeos, falamos sobre como guardar dinheiro e como se planejar para uma viagem nacional. E hoje eu vou te dar dicas de como se programar para uma viagem internacional. Então fica aqui com a gente no quadro Falando de Finanças, que eu vou tirar todas as tuas dúvidas agora. Nos vídeos anteriores já falamos sobre como guardar dinheiro para uma viagem, como se planejar para uma viagem nacional. E agora é super importante a gente falar especificamente sobre uma viagem internacional, até porque tem pontos muito diferentes entre um e outro. Você precisa ter um passaporte, em alguns casos até precisa emitir um visto. Lembrando que você vai ter obstáculos como a língua que você vai precisar falar ou entender pelo menos um pouquinho quando chegar nesse destino. Um dos grandes questionamentos quando a gente vai fazer uma viagem internacional é sobre a compra da moeda. Por exemplo, se eu vou viajar para os Estados Unidos, eu devo comprar o dólar com bastante antecedência ou próximo da viagem. E aí fica a minha dica, tenta fracionar a compra da moeda. Se você vai viajar daqui a 6 meses, tenta pegar o valor que você vai usar durante a viagem e comprar mensalmente 1/6 daquilo que você tem em dólar. Porque caso haja oscilação da moeda, tanto para mais como para menos, você vai pagar a média dessa oscilação. Então é muito mais fácil a gente estar preparado do que chegar perto da viagem e a moeda valorizar demais frente ao real e a gente não ter dinheiro suficiente como a gente estava programando. Outro grande questionamento dos nossos seguidores é se a viagem deve ser comprada de forma à vista ou parcelada. Então fica aqui a minha dica, sempre priorize a compra à vista. Primeiro, você pode negociar algum desconto quando você negocia essa compra à vista. Segundo, você não compromete a sua renda depois que você voltar da viagem, ou seja, quando você voltar dessa viagem você já pode programar a próxima. Mas caso ainda assim você não tenha o dinheiro suficiente para pagar a viagem à vista e precisa fazer o parcelamento do pacote, não tem problema, desde que a parcela não prejudique o seu orçamento. A viagem custa R$4.000 e você vai dividir em 10 vezes. Ficarão então 10 vezes R$400. Se esses R$400 couberem no seu orçamento e não forem prejudicar a sua renda, não tem problema. Mas claro, se programe para não fazer novos gastos e não ter o orçamento prejudicado para quando voltar da viagem. Uma pergunta que os nossos seguidores também fazem recorrentemente sobre viagens internacionais e até nacionais é se devem procurar por uma agência de viagens ou se devem buscar a compra de todas as atividades, translados, transporte e reserva de hotéis de forma individual e pessoal pela internet. Eu acredito que é assim. Quando a gente busca uma agência de viagens, eles são especialistas e eles tendem a trazer um custo-benefício para você em cima do serviço que eles estão propondo. Contudo, eles estão prestando um serviço. Por esse serviço, eles vão te cobrar uma taxa que é sobre o trabalho deles e nada mais justo, que é uma atividade profissional. Então, se você deseja de fato economizar um pouquinho, você pode buscar por todas essas informações online e fazer as reservas, compra de passagem, dentro daquilo que você espera, mas você vai ter que despender de um tempo para isso. Outro ponto importante é você verificar qual é a quantidade máxima de recursos em espécie que você pode ter ao entrar ou sair de um país. Como por exemplo, aqui no Brasil, você não pode sair ou entrar sem declarar quando tiver dinheiro em espécie no valor superior a R$10.000. Isso não serve só para o Brasil, mas também para os países no exterior. Então sempre dá aquela conferida antes de viajar. A minha sugestão é que você leve com você só os recursos de emergência, quanto que eu preciso se acontecer uma emergência durante a viagem. E além disso, você tem outras opções como Travel Money, o cartão de débito, para despesas recorrentes. É até mais seguro para você. Outra dica que eu posso te dar é que um pouco antes do embarque, você já separe por dia quanto que você vai gastar na viagem. Ou seja, se você vai gastar, por exemplo, R$3.000 numa viagem de 10 dias, você já separe para gastar R$300 por dia durante essa viagem. Assim você evita gastar muito dinheiro no início da viagem e ficar sem dinheiro para o final da viagem. Eu espero que essas dicas tenham sido promissoras na sua próxima viagem internacional. E sempre que precisar, consulta os nossos vídeos. A gente vai estar postando periodicamente dicas sobre planejamento financeiro pessoal. Então já aproveita para se inscrever no nosso canal do YouTube, youtube.com/c/JohnnyPenner, e depois de se inscrever, não esquece de clicar no sininho, que assim o YouTube vai te avisar todas as vezes que a gente postar um vídeo novo. E para ficar atento a todas as dicas de fato, já segue a gente no Instagram e curte nossa página no Facebook, Quero Sair do Vermelho. E eu te vejo no próximo vídeo, viu? Tchau!